Então Pedro olha para João, que seguia a ele e a Jesus, e pergunta: e a esse? E a esse? E Jesus diz: se eu quiser levantá-lo de uma outra maneira, se eu quiser dar a ele vida longa, se eu quiser fazer com ele algo que eu não fiz com nenhum outro, ninguém antes dele, o que tem tu, o que tem aquele, o que tem o próximo com isso, faça a sua parte, me segue. Só que não é sobre Pedro, não é sobre esse diálogo que eu quero falar essa noite. É sobre a afirmação de João: este é o discípulo que Jesus amava. Oh, glória a Deus. Eu costumo dizer que João tinha plena convicção de quem ele era. João sabia plenamente de sua identidade. Sim, João sabia que ele era o discípulo que Jesus amava. Glória a Deus. E por que eu estou dando tanta ênfase a isso? Porque nós dissemos continuamente que nós sabemos que Deus nos ama, nós sabemos que Jesus nos ama, nós sabemos que Ele cuida de nós. Mas João tinha certeza de tal maneira a repetir essa frase várias vezes durante o seu evangelho. João queria que o mundo soubesse que ele era o discípulo amado. Era soberba? Era arrogância? Será que João tinha um rei da barriga? Será que a autoestima de João era tão elevada? Isso era mesmo. Mas João sabia quem era. João sabia por que veio. João sabia no que seria usado. E João se revestiu dessa identidade, dessa afirmação: eu sou o discípulo que Jesus amava. Glória a Oh, Deus. glória a Deus. João sabia e bradava. Mas como? Como que veio essa revelação para João? O Evangelho não conta qual foi a primeira vez que ele se sentiu tão amado. O Evangelho conta que ele tinha intimidade para abraçar Jesus e reclinar a cabeça em seu peito. O Evangelho conta que ele tinha intimidade de fazer perguntas profundas, como: quem vai te trair? E Jesus revelar para ele exatamente quem era. João tinha uma intimidade que os outros 11 não tinham. Ele fazia parte do pequeno grupo que caminhava com Jesus. Mas mais do que isso, ele fazia parte de um grupinho ainda menor, que era o grupinho de confiança, aquele que Jesus entregava a sua intimidade. Para Pedro, Jesus entrega a revelação. Para João, Jesus revela o que está no comum dos apóstolos. Só que todos os outros 11 vão ser martirizados. Todos os outros 11. Pedro vai ser crucificado de cabeça para baixo. Nós conhecemos a tradição cristã. Paulo vai ser decapitado. Tiago vai ser transpassado a espada. E todos os outros 11 vão ser mortos. Não só os 11. Naquele período histórico, os cristãos eram jogados aos leões, eram mortos, apedrejados. E João não foi diferente. Também prenderam João. Eles pegaram uma bacia, um grande caldeirão, e eles esquentaram óleo. Alguém já deixou pingar um pouquinho de óleo na mão? É horrível, eu faço toda hora, misericórdia, não sei como. E eles esquentaram um caldeirão de óleo e jogaram João lá dentro. Só que João era o discípulo que Jesus amava. João precisava ficar. Um deles tinha que ficar. Um precisava ficar até o final. E João saiu daquele caldeirão inteiro. Glória a Deus. Sem nenhuma queimadura. Sem cair seu cabelo. Com a pele intacta. Glória a Deus. Eu imagino o imperador. Eu imagino o povo em volta vendo aquele homem lançado no óleo fervendo. Eu imagino que quando jogaram João, ele respingou o óleo e queimou alguém. Tenho certeza, porque esse trem pinga, queima, machuca, mas não a João. E aqui ele revela para Pedro: se eu quiser que ele fique, que tem tu com isso?
E João seria de uma importância fundamental para a revelação do livro de Apocalipse. Era preciso que alguém ficasse, alguém que tivesse intimidade, para escrever a maior de todas as revelações. O fim da história, como termina. Era preciso que alguém ficasse para nos dar ânimo. Porque uma igreja perseguida precisa entender e acreditar que há um final feliz. E João, o discípulo que Jesus amava, foi esse homem. Mas nós também podemos entender que somos esse discípulo. Porque a Bíblia nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira. Que tal maneira é essa? É uma maneira ímpar. Quando a expressão de tal maneira nos notifica que Deus amou o mundo de uma maneira diferenciada, como Ele nunca amou nada antes. Que o seu Filho único, seria entregue por esse povo, por esse mundo do qual eu e você fazemos parte. Fazemos parte desse grupo, fazemos parte desse mundo seleto de pecadores, que só temos chance de salvação, porque Ele nos amou primeiro. Então, quando você está no seu quarto em oração, ou quando você está no meio de uma crise sobrenatural, uma crise tremenda, onde você não vê mais saída, e de repente, de uma maneira que você não consegue entender, vem o socorro, é a resposta de avivamento para o seu coração, te lembrando que você é também, para esses dias, um discípulo amado. Eu sei que muitas vezes a luta e a provação nos coloca como Tomé, sem crer, com o coração endurecido. Muitas vezes nós aceitamos as provações que o mundo nos entrega simplesmente porque é mais fácil, é mais cômodo. Nós somos humanos, somos carnais, somos pessoas que tendemos à facilidade. Glória a Deus. Mas como cristão, a palavra cristão meio que arremete à cruz. Não tem como eu dizer que sou cristão se eu só quero vitória sem cruz. Glória a Deus. Porque a maior vitória do cristianismo vem na cruz. É verdade. Vem no sacrifício. É vitorioso libertação de vícios. Sim. A vitória na libertação de vícios. É vitorioso libertação de uma enfermidade? Sim. A vitória na libertação de uma enfermidade? Sim. Mas essa não é a vitória do cristianismo. Não é. Jesus, Ele andou por toda Cafarnaum, por toda a Galileia, por Nazaré. Ele andou por toda aquela região da Judéia, fazendo milagres e mais milagres em cima de milagres. Ele expulsou demônios e mais demônios. Ele curou leprosos. Ele fez os cegos enxergarem, os surdos ouvirem e os mudos falarem. Ele colocou aleijados em pé. Mas no momento da cruz, só João estava lá. No momento da cruz, todos fugiram. Não havia nenhum dos curados. Não havia nenhum dos libertos. Só o discípulo amado. Porque esse entendeu que a cruz era necessária. E se o meu mestre precisa passar pela cruz, por mais que me doa, eu estaria ao lado dele. Porque eu sei que no dia que eu precisar passar pela cruz, ele estará ao meu lado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas existe uma frase de Jesus que por muito tempo me incomodou. Pendurado na cruz, ele disse: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? E isso me incomodou por muito tempo até eu entender por que Deus abandonaria seu filho.
Por que que Deus abandonaria o seu Jesus, o seu Cristo, o seu Messias? Precisamos entender que se Jesus disse isso, é porque naquele momento ele estava abandonado. Ele estava sozinho na cruz. Mas precisamos também entender que ele precisava passar pela cruz sozinho. Mas precisamos também entender que Deus estava ali. Talvez de costas, talvez com os olhos fechados, talvez com o céu de bronze. Porque Deus, ele não pode, por mais que ele queira se misturar com o pecado, e sobre Jesus naquele momento estavam todos os nossos pecados. Então muitas vezes na cruz nós vamos nos sentir sozinhos. Muitas vezes na cruz, carregando-a, passando pela cruz, eu, você, mesmo entendendo e sabendo que somos o discípulo amado, vamos nos sentir sozinhos, porque estamos carregando um pecado que não é mais para que nós o carreguemos, porque não entendemos que a cruz, para mim e para você, não significa mais cruz de sacrifício, mas sim cruz de missão. Aleluia. Quando eu e você pegamos uma cruz, que é uma cruz missionária, e a transformamos na cruz que Jesus já carregou, porque eu tenho esse poder. Eu tenho o poder de querer pegar o meu pecado, a minha culpa e carregar comigo. Eu tenho esse poder. Isso cansa, isso fadiga. Uma semana, um mês, um ano, isso me faz perder o foco, me faz perder a visão, me faz não enxergar o amor, não faz sentir o amor. E aí eu vou esquecendo quem eu sou. A cruz de arrependimento ele carregou por me amar, por te amar. A nossa missão agora é pegar a cruz que diz que ele já carregou essa cruz. É pegar e chegar para aqueles que ainda não entenderam, para aqueles que ainda não sentiram, para aqueles que precisam entender e saber que ele também os ama. Essa é a nossa cruz para esses dias. Uma cruz de salvação. Glória a Deus. Uma cruz missionária, comissionada, debaixo da missão dele, levando adiante o que ele já fez por nós. Mas para isso eu preciso entender quem eu sou. Eu preciso entender por que eu vim para esse mundo. E eu preciso colocar tudo em seu devido lugar. E no lugar do trono, no lugar dele, no lugar da adoração, não pode ter nada que me impeça de segui-lo. Nada que me impeça de adorá-lo. Nada, 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 nada. Aleluia. Porque a menor das distrações vai me parar. A menor das distrações vai me cegar, vai me desanimar. Se essa distração é um parente, é um amigo, eu preciso colocar isso no lugar da pessoa. Olha, você ficará aqui, terá acesso a mim, quando eu permitir que você venha. Quando eu permitir. Se é um livro, uma novela, uma série, nada pode ocupar um espaço que eu não permita que ocupe. E se está ocupando, é porque eu estou permitindo. Se eu não estou orando como deveria, é porque outra coisa está ocupando o meu horário de oração. Se eu não estou buscando a palavra como eu deveria, é porque outra coisa está ocupando o lugar da palavra. Se eu não estou buscando ao Senhor como eu deveria, é porque outra coisa está ocupando o lugar do Senhor. Haviam 12 naquela mesa. Vamos excluir o traidor por um segundo. Ainda sobram 11. Ainda sobram 11. E desses 11, todos eles disseram que não abandonariam o Senhor. Mas naquela cruz só havia o medo, o desânimo, o desespero. Parou 10 daqueles homens. É normal ter medo. É normal ter receio. É normal até retroceder às vezes. Em alguns casos, retroceder é sinal de preparar um novo avanço. Mas retroceder e ficar parado como aqueles homens
não é o chamado para o cristianismo dos nossos dias. Aleluia. Fomos chamados para avançar, Glória a Deus. para entender que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Se eu digo que estou em Cristo, morrer é alegria, porque morrer me leva de volta. É verdade, Jesus. Morrer me leva de volta. Oh, aleluia. Morrer me leva de volta. Se eu entender que eu sou o discípulo amado desses dias, e você é. Você é. Porque antes que você nascesse, ele já sabia dos pecados que eu e você cometeríamos. Cada um deles. Do nascimento até a nossa expiação. Ele sabia de cada falha. Ele sabia de cada erro. Sim, ele sabia das vezes que o negaríamos. No ato da minha conversão, uma das músicas, temas daqueles dias, era aquele louvor que dizia: me ajude a melhorar, sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar, me ajuda a melhorar. Essa música falava demais comigo naquela época, porque eu reconhecia que sozinho eu não conseguia mais. E ainda hoje, em muitas das minhas orações, eu me pego dizendo: Senhor, Senhor, sozinho eu não consigo. Sozinho eu não consigo. Venha com a resposta, venha com a solução, venha com o escape. Pega na minha mão e cruza esse Jordão. Porque sozinho nós não conseguimos. Sozinho nós não conseguimos. Verdade, Deus. Eu costumo dizer que nós não sabemos o que Deus irá fazer nesses dias, nesses tempos, mas nós temos que fazer parte, seja o que for. Se for ficar de joelhos aos pés da cruz, que seja ficar de joelhos aos pés da cruz. Eu vejo muitos cristãos brigando na internet, querendo defender Jesus, como se Jesus precisasse de defensores. Ele precisa de proclamadores. Glória a Deus. Verdade. Se ele precisar, como ele já fez tantas vezes, ele entra com mão poderosa, afunda navios. Mas ele não precisa que nós defendamos ele. Ele precisa que nós o proclamemos. Glória a Deus. Mas se eu for um crente brigão, quem vai me ouvir? Se eu for um crente murmurador, quem vai me ouvir? Ainda hoje, muitos pregam Pedro. Pedro foi o líder da igreja. Pedro foi o líder dos apóstolos em Jerusalém. Pedro era um homem de Deus que a sombra dele curava. Pedro era um homem de unção. Mas ainda hoje pregam Pedro e lembram que ele era turrão. Ainda pregam o passado de Pedro, cortando a orelha de Malcolm. Mas quando vão pregar João, eita, o discípulo que Jesus amava, ele fez questão de deixar isso registrado. Eu era o amado. Tinha uns 11 aí, mas eu era o amado. Quem é João? Ah, João é aquele que escreveu o Apocalipse também. Aquele que subiu e viu o céu. Glória a Deus. Nossa, que maravilha. E Pedro? E Mateus? Você vai perceber que na história nós aprendemos a conhecer um pouquinho dos podres dos 12. Mas João era o discípulo que Jesus amava. João se preocupava com o próprio testemunho. João se preocupava com a própria história. Ele era um homem simples, lá de Cafarnaum, um pescador. Mas ele andou ao lado do mestre. Ele se inspirou em Jesus. E você vai conhecer na Bíblia, em Atos ou na tradição histórica, você vai aprender que João imitava Jesus. Ele seguia, falava igual, obedecia sem murmurar. Você não vai ver João indagando Jesus como Pedro indagou. E aquele ali? Porque se eu vou morrer, eu quero que ele morra também. Não, aquele ali, deixa ali. Se eu quiser que ele fique até hoje, até os dias, até o século XXI, que ele fique até o século XXI. Já pensou? Você cruzar com João, andando pela rua. Quem és tu? Eu sou João. Sou João. Você ia ficar na dúvida.
Será que é? Será que não é? Imagina que responsabilidade. E você percebe que João relata isso. Que a fofoca da época dizia que o povo falava: ó, João agora é imortal, vai ficar até a volta. E o próprio João trata de desmentir a fofoca. Não, esse povo de pouco conhecimento, esse povo que não interpreta a revelação, não entendeu o comentário de Jesus. Ele só disse: se eu quiser eu faço, eu sou Deus. Mas ele tinha uma identidade. Ele sabia quem ele era. Nós passamos 4 dias na sede ouvindo falar de restituição e expansão. Deus, ele pode e vai restituir ainda esse ano muito em nossas vidas e em nossa igreja. Oh, glória a Deus. Só que como é que ele vai restituir algo que eu não sei que eu perdi? Como ele vai restituir algo se às vezes tem algo no lugar? É aquela velha pessoa que foi casada com alguém, se divorciou, e aí seguiu sua vida e começa a orar para Deus restaurar sua vida por inteiro, mas agora ele está com outra namorada. Como Deus vai restituir um casamento se tem alguém ocupando o lugar daquela pessoa? Nós precisamos entender o que precisa ser restituído. Para isso, o que eu perdi? O que eu perdi nos últimos 10, 15, 20 anos? Nos últimos 6 meses? O que eu perdi? Tem alguma coisa no lugar? Tem? Não tem? Não há expansão sem restituição primeiro. É impossível. Não dá para mim crescer se eu não cobrir primeiro tudo aquilo que ficou esburacado pelo caminho. Estamos falando de identidade. Estamos falando de autoconhecimento, saber o que está faltando na minha galeria, quais troféus foram roubados, quais certificados eu sei que deveriam estar ali, mas alguém levou. Quais? Eu preciso me conhecer, identificar o que eu perdi, para que Deus possa restituir. E aí, falarmos de expansão. E o primeiro título que precisa ser restituído ainda em 2023 é o de discípulo amado. Será que eu me identifico com esse título? Eu sou o discípulo que Jesus ama? Será que eu me identifico com esse encargo de discípulo, de aprendiz? Será que se alguém souber que naquela casa há um discípulo de Jesus, eu estou pronto para receber essa pessoa e orar, clamar, me colocar como intercessor pela vida dela? Será que Jesus, ao olhar o seu alto e sublime trono, encontrará em Praia Grande alguém que se identifica como o discípulo amado? Ou os afazeres da vida e o cansaço dessa terra já cobriram o meu entendimento, já cegaram o meu entendimento, e eu não mais me identifico sequer como discípulo, quanto mais o amado? Oh, glória a Deus. Para esses dias, voltemos nosso coração para a cruz e lembremos-nos da missão. Voltemos nosso coração para o trono e lembremos-nos da adoração. Missão e adoração. Missão e adoração. É preciso lembrar de paixão e devoção. Lembrar de clamar, mas lembrar também de adorar. São dias difíceis, dias de luta. Mas toda luta antecede grandes vitórias, grandes Aleluia, glória conquistas. a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. O ano está caminhando para o seu final, mas ainda haveremos de colher o que Eu creio, plantamos Senhor. nesses dias. Oh, Deus é aleluia. fiel. Que possamos plantar convicção, identidade, amor, amor fraternal, amor ágape. Que possamos plantar nesses dias, nessa terra, aquilo que nós queremos colher ainda esse ano. E se eu tenho plantado semente de amargura e dor, que eu jogue essas sementes fora e comece a plantar coisas novas. Eu sou, assim
como vocês, o discípulo que Jesus ama. Oh, glória a Deus. Ama. Ele morreu por mim e por você. Oh, aleluia. Agora cabe a mim, cabe a você fazer essa morte não ter sido em vão. Glória a Deus. Coloque de pé, vamos orar. Senhor Deus. Oh, Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É, Senhor. És fiel, Jesus. Eu quero que nesse momento de oração você feche seus olhos e você eleve seu coração até o trono de Deus. Oh, glorioso Deus. Essa não é uma oração para pedir algo. Essa não é uma oração para que eu possa me sentir bem, ou para que eu possa pedir perdão, ou interceder por alguém. Essa é uma oração única e exclusivamente para renovação de identidade. Oh, glória a Deus. Para que eu possa ligar o meu coração ao trono de Deus, ao trono do nosso Senhor Jesus, e falar: Senhor, Aleluia. eu estou aqui. Eu estou aqui em Praia Grande, aqui em São Paulo, Brasil, terra. Oh, aleluia. Me sinto amado. Eu me sinto amado pelo Senhor. Glória, glória a Deus. Senhor, eu me sinto amado. Então feche seus olhos e comece a levar o seu coração até Ele. Comece a dizer palavras de amor, de adoração. Comece a dizer